Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo aqui da série do Docker e nesse primeiro vídeo eu queria mostrar para vocês um pouco do fundamentos aqui do Docker, né? Na verdade, o que veio antes dele, né? Antes dos containers, um pouco ali do conceito de desktop ou host, e também o conceito ali de virtualização e por fim, qual que é o comparativo entre virtualização e containers, beleza? Então, espero que você goste desse vídeo e bora conhecer um pouco mais sobre o Docker. Falou? Valeu! Bom galera, e antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar o like aqui no vídeo, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo para chegar em mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal para acompanhar esses e outros conteúdos e também ativar o sininho para sempre ser notificado quando chegar mais um vídeo, beleza? Bom, começando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui nesse quadro branco. Primeiro a gente vai falar sobre o modelo aqui de host ou desktop, que é basicamente o nosso desktop, o nosso PC gamer, o nosso computador, o nosso notebook, qual que é o funcionamento natural dele, tá? Quando a gente compra algum desses tipos de hardware, né, desses tipos de equipamentos, como que eles funcionam? Ele tem ali a carcaça dele e dentro dele ele tem alguns componentes chaves que normalmente qualquer um desses computadores, desses dispositivos vão ter, né? Então os dispositivos, né, os componentes são, ele vai ter uma CPU, né? Então CPU a gente pode entender aí como o Intel ali, o i3, i5, i7, os outros processadores, né? Enfim, tudo isso a gente lê como CPU, né? A gente tem a memória RAM, aí podem ser 8 GB, 16 GB, 32 GB, enfim, cada computador vai ter o seu e você pode ir expandindo, né, comprando aqueles chips. E a parte de dados aqui que seria o HD ou SSD ou M2, né? Enfim, toda a parte de armazenamento do nosso computador, tá? Esses são os três componentes principais quando a gente fala em computação. Lógico que tem toda a parte de placa de vídeo, placa de áudio, parte de USB e tudo mais, mas esses daqui são os três componentes principais quando a gente trabalha com os nossos desktops, tá bom? E no nosso desktop, uma vez que ele tem toda essa parte de hardware, para a gente conseguir utilizar ele, a gente precisa instalar um sistema operacional, que é um sistema, né, entendam que é como se fosse um programa que vai entender todos esses componentes de hardware ali dessa máquina e através disso vai trazer uma visualização para o usuário que vai utilizar ele. Então, sistema operacional tem o Windows, tem o Windows Server, tem o Windows Desktop, né, o Windows 10, Windows 11, tem as várias versões do Linux ali também. Então tem Ubuntu, tem Red Hat, enfim, tudo isso são sistemas operacionais que o usuário vai utilizar ali para determinados fins, né? Então, se for um usuário final, pode utilizar algumas versões do Linux para desktop, ou Windows 10, Windows 11, Windows 7, enfim. Se for numa versão mais de servidor, aí vai ser Windows Server, aí tem as versões de 2012, 2016, 2019, 2022 e por aí vai, tá? Mas imaginem que aqui você comprou seu computador, você tem a sua CPU, memória RAM, dados, você faz a instalação do sistema operacional, né, ou ele já vem instalado, e a partir daqui você já consegue fazer a utilização do computador. Como que a gente vai utilizar cada um desses componentes, né? Então imagina que você abre um Excel ali no seu computador. O Excel ele vai consumir um tanto de memória RAM, né, por estar abrindo aquele aplicativo. Se você salvar aquela planilha que você criou, você vai estar consumindo os dados e de repente, se a sua planilha vai crescendo, vai contendo fórmulas e tudo mais, para você conseguir fazer todos esses cálculos, ele também vai ter um custo ali de CPU, tá? Então, todo aplicativo que a gente instala, que a gente utiliza no nosso computador, ele vai estar consumindo um pouco dessas três partes, tá? Então, quando a gente tem ali o nosso desktop, faz a utilização dele, vai instalando aplicações e tudo mais, ele vai consumindo cada vez mais esses três componentes aqui. Esse daqui é o modelo de desktop ou host, né? Vocês vão entender o porquê do host. Agora, se a gente vir aqui no modelo de virtualização,
O que acontece? É, Antigamente, quando a gente utilizava, por exemplo, cada servidor físico era utilizado para um propósito só, imagina a dor de cabeça, né? E principalmente em questão de espaço, quando eu tinha um servidor de AD, né? Que gerenciava ali as minhas identidades. Era um servidor físico. Depois eu tenho um outro servidor que seria o meu file server, né? Para gerenciar meus arquivos ali da minha empresa. Era um outro computador. E aí eu teria outros servidores com outras funções e cada servidor com a sua própria função. Nesses casos ficaria um pouco inviável, porque a gente precisaria ter um espaço muito grande para conseguir comportar esses computadores, né? E fora que também tem a parte de subutilização. Então, de repente, eu pego um computador ali, coloco um serviço nele, e esse serviço consome bem pouco do que a capacidade total dele, né? Imaginando aqui nesse modelo de host, eu tenho aqui esse servidor que é um servidor de AD, só que ele está consumindo muita pouca CPU, muita pouca memória RAM e muito poucos dados, né? Então eu paguei muito caro por ele e estou utilizando muito pouco da capacidade dele, tá? E nesse modelo de cada servidor ter o seu próprio serviço, os servidores eles foram diminuindo o tamanho, né? Normalmente ali quando a gente olha um rack, o rack tem aquelas lâminas que são servidores horizontais. Eles são menores de tamanho, mas também tem a mesma questão de capacidade. Então, eles podem diminuir o tamanho, mas a capacidade acaba sendo a mesma, e também tem essa parte de subutilização. Foi aí que veio a parte da virtualização, onde a gente pega um mesmo servidor host, né, físico, só que a gente começa a criar várias máquinas virtuais dentro dele, utilizando esses espaços que estavam sem utilização. Então, aqui, como que eu ilustrei essa parte de modelo de virtualização? Então, a gente tem o nosso host, também com as capacidades de CPU, RAM e dados. Só que aqui dentro dele, a gente começa a criar outras máquinas virtuais. Então, antes de criar outras máquinas virtuais, a gente precisa reservar um espaço desse host para o sistema operacional do host, né? Então, veja aqui que eu coloquei aqui como exemplo 4 de CPU, 8 de memória RAM, 128 GB de HD para o meu host, e ele vai ter o seu próprio sistema operacional. Então imaginem aqui que aqui nós vamos ter um Windows Server, né, que vai estar instalado nesse host, mas dentro desse Windows Server eu vou fazer a instalação ali de uma camada de virtualizador, pode ser o Hyper-V, pode ser o VMware, enfim, podem ser qualquer um desses tipos de virtualizadores, né? E dentro desses virtualizadores a gente cria outras máquinas virtuais. É como se fosse um host desse, só que virtual. E quando a gente cria essas máquinas virtuais, eles vão estar consumindo também um pedacinho desses hardwares desse meu host, tá? Então o meu host ele já está consumindo uma parte aqui da minha CPU, RAM e dados. Uma VM vai estar consumindo uma outra parte, uma outra VM uma outra parte, e uma outra VM aqui pode consumir uma parte maior também. Isso com o virtualizador você consegue fazer todas essas configurações. Quanto de CPU você quer alocar para ele, quanto de memória RAM você quer alocar para ele, e quanto de disco você quer alocar para ele. Você pode, dependendo de um servidor que precisa de mais, você dá mais memória, CPU, memória e dados, né? E um outro servidor que precisa de menos, você vai fazendo todo esse remanejamento. Mas vejam que aqui a gente tem toda aquela capacidade do host, só que a gente vai criando as nossas máquinas virtuais aqui e vai consumindo cada vez mais, né? Então tudo aquilo que estava subutilizado a gente começa a utilizar até chegar próximo ali dele ter a capacidade total dele de utilização, tá? Então aqui nesse modelo, vejam que em vez de ter 5 servidores físicos, eu já tenho um servidor físico só que dentro dele outras 4, 5 máquinas virtuais. Eu tenho um só servidor, só que máquinas virtuais diferentes, com serviços diferentes dentro desse servidor físico, tá? E aqui do lado eu coloquei também uma representação de como que ficaria ele, né? Então aqui nós temos o host,
Dentro do host nós vamos ter a nossa VM e dentro da VM nós vamos ter o nosso sistema operacional. Vejam que nesse caso aqui, o que acontece? Por mais que eu tenha um servidor físico só, eu tenho vários sistemas operacionais, um para cada virtual machine, tá? Nesse caso, qual que é o ponto fraco aqui? A gente vai estar pagando muito mais licenças, né? Claro que se nos servidores físicos a gente também pagaria essas licenças, aqui nos servidores virtuais a gente também vai estar pagando essas licenças. Então tem a licença do host e tem uma licença para cada uma dessas máquinas virtuais, tá? Então a gente utiliza a capacidade, mas a parte do sistema operacional a gente ainda tem que pagar o licenciamento. E aí a gente vai para o lado do container. Como que funciona a parte do container, né? Aqui a gente tem essa imagem clássica aqui de comparação de container e virtualização, né? Então no caso aqui da virtualização, nós temos aquele host, seria esse daqui. Nós temos o sistema operacional dele, nós temos o hypervisor, né? Que seria aí o Hyper-V ou VMware. E a partir dele a gente vai começar a criar nossas VMs. VM1, VM2, VM3. Cada uma dessas VMs vão ter o seu próprio sistema operacional. E dentro do sistema operacional dele a gente faz toda a instalação de aplicações, bibliotecas, todos os componentes necessários ali para o nosso serviço funcionar. Então, como exemplo aqui nós temos uma VM de app e duas VMs de bancos de dados, tá? E qual que é a comparação aqui para o container? No caso do container, a gente tem o nosso servidor host, nós temos o sistema operacional dele, só que dentro desse sistema operacional a gente vai ter um container engine, que é como se fosse uma aplicação que funciona entre o nosso sistema operacional e os nossos containers. E dentro dos nossos containers vão estar instalados ali todos os componentes da nossa aplicação, do nosso serviço, para ele funcionar, incluindo uma parte do sistema operacional. Só que é uma parte do sistema operacional mínima, capaz de trabalhar com esse container engine, que vai utilizar o próprio sistema operacional do nosso host, né? Ficou meio confuso, mas vou tentar ilustrar aqui. Então, fazendo um comparativo aqui no nosso modelo de virtual machine, né, de virtualização, nós temos nosso host aqui, né, o sistema operacional do nosso próprio host, e aqui nós temos uma VM. Dentro dessa VM que tem um sistema operacional também, eu coloquei aqui essa setinha para ilustrar. Então nós temos a nossa VM, nós temos o sistema operacional dessa VM, nós temos aqui o Container Engine, que é o que vai trabalhar em conjunto aqui com o nosso sistema operacional, e dentro desse Container Engine aqui nós vamos criar os nossos containers. Aí esses containers podem ter as funções de aplicação, de banco de dados, enfim, podem ter qualquer função que ele precise, né? Mas o legal aqui é a gente imaginar que dentro de cada um desse container a gente não precisa trabalhar com essa parte de licenciamento. Fora que cada container desse daqui, ele consome muito menos do que eu fazer a criação de um sistema operacional, né, de uma VM com um sistema operacional novo. Porque cada VM dessa, só para rodar um sistema operacional completo, ele já vai consumir CPU, memória e dados, né? Já que no container ele roda uma versão mínima ali do sistema operacional para trabalhar com esse container engine, né? E você não paga licenciamento, ele vai estar, o tamanho dele vai ser muito menor do que um sistema operacional completo, né? E você vai instalar ali dentro dele só o que realmente ele precisa, só os componentes que ele precisa. Então vejam que conforme a gente foi passando o tempo, a gente foi diminuindo o tamanho dos nossos componentes, né? Então a gente tinha aquele servidor físico grandão, do servidor de vários servidores a gente diminuiu para um servidor e vários servidores virtuais dentro dele, e agora na parte do container a gente trabalha com vários containers dentro de um sistema operacional só. Então a gente vai diminuindo, a nossa aplicação vai ficando cada vez mais enxuta e muito mais prática de ser manipulada. Quando antigamente a gente tinha toda aquela briga entre desenvolvedor e o pessoal da operação, né, que o desenvolvedor criava ali a sua aplicação
no seu notebook, no seu sistema ali, fazia o deploy. Quando o cara da operação ia fazer o deploy lá no servidor, não funcionava e o desenvolvedor falava que na máquina dele funcionava, né? No caso aqui do container, a gente faz a criação da nossa aplicação, instala todos os componentes ali que precisam nesse container, a gente transforma isso numa imagem encapsulada e essa imagem ela vai funcionar em qualquer lugar que a gente colocar, seja num servidor na Azure, na AWS, na GCP, seja um servidor físico, seja um servidor virtualizado, todo aquele componente ali que está encapsulado, que é chamado do container, ele vai funcionar em qualquer um desses lugares. Tá? Então é uma outra vantagem que o container trouxe, principalmente para os times de DevOps, né, que misturam desenvolvimento e operação. Beleza? Bom, e no vídeo de hoje eu só queria passar esse fundamento aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais dessa teoria aqui na prática, né? Mostrar como que a gente visualiza uma VM no Azure, como que a gente visualiza um container aqui na minha própria máquina, falar um pouco sobre o Docker Hub e tudo mais, só para dar um pouco mais de prática para essa parte fundamental, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, compartilha, assina aqui, né? Dá um sub aqui pro canal e ativa o sininho aí para não perder mais nenhum desses conteúdos, beleza? Muito obrigado aí, valeu!